Alô, amigos! Alô, você ligado na verdadeira música brasileira. Aqui vai um grande abraço de Ítalo Tertuliano. Bom, galera, e no vídeo de hoje eu quero que vocês me acompanhem nessa viagem meio que cronológica no tempo, porque o vídeo de hoje vai mesclar um pouco da história política brasileira com um pouco da história da música. As duas vão dar paralelas. Por isso eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque o tema de hoje é um pouco delicado e exige que a gente entenda minuciosamente cada detalhe, ok? Bom, o que eu vou falar no vídeo de hoje? Eu vou falar um pouco sobre a censura na música. Bom, de 1964 até 1984, ou seja, um período de 20 anos, a gente viveu um governo que era militar e que era ríspido e intolerante, no caso. Estou falando de ditadura militar, numa época em que você não podia expor sua opinião sobre o governo, e naquela época também você não podia andar na rua quando passasse das 9 horas da noite. Bem diferente dos tempos atuais, que a gente costuma muito ver o pessoal saindo da balada 2, 3 ou até mesmo 4 horas da manhã, ou seja, quando está rompendo o dia. Naquela época não tinha nada disso. Bom, mas vamos lá. Naquela época também era terminantemente proibido fazer músicas que tinham temas de sexualidade ou que expusessem ideologias políticas, suas opiniões políticas. Falasse mal do presidente, falasse de aumento de preços, falasse dos problemas da sociedade, enfim. Esses temas eram terminantemente proibidos. E é claro, quando um compositor escrevia uma música, você pensa que ele fazia o quê? Bom, eu terminei de escrever a música, eu vou agora passar ela para os artistas. Nada disso. Ele tinha que ir na Receita Federal, em qualquer prédio da Receita Federal, botar lá para os caras analisarem, e se tivesse alguma coisa que não agradasse eles, vetada, não podia ninguém gravar essa música. Aí o cara tinha que reescrever e reenviar de novo, para ver se voltava liberada. Enfim, era muito burocrático. Mas, pensando pelo lado bom, era um bom filtro, além das gravadoras naquela época. A Receita Federal era um bom filtro na área musical, porque ela impedia que certas porcarias se filtrassem no meio e virasse a bomba, como é no caso de hoje, que hoje em dia não tem nenhum filtro, todo tipo de porcaria vai passando. Naquela época não. Então hoje em dia, se um cantor modinha tivesse surgido lá de 64 até 84, meu irmão, esse cara tinha que pensar muito antes de sair criando qualquer porcaria. Ia falar, rapaz, eu não vou fazer isso não, porque senão eu vou arrumar pra minha cabeça. Ele não ia fazer isso. Bom, mas continuando aqui com o meu raciocínio. Bom, naquela época também era terminantemente proibido você falar de boemia. Boemia, para quem não sabe, é aqueles caras que vivem na noite. Por exemplo, um dos maiores nomes da música brasileira, de um certo modo, Noel Rosa, era boêmio. Tanto é que ele morreu por conta de uma doença que foi gerada por causa dessa boemia, que é a tuberculose. A tuberculose, para quem não sabe, ela é uma doença que é gerada por causa que a pessoa fica muito tempo em lugares aglomerados, onde o pessoal espirra, tosse, sem nenhum tipo de proteção. Como é o caso da Covid hoje. Na Covid, se você tossir ou espirrar, o cara já pensa que você tá com Covid. Mas, tudo bem. Então, continuando com o raciocínio. Naquela época era desse jeito. A música ela não era liberada assim tão facilmente. O cara não terminava de compor e falava, eu vou passar pro artista tal. Não era muito desse jeito. Naquela época, meu, também, a polícia era mais ríspida do que era hoje. Então, não bastava simplesmente os caras da Receita, o pessoal que trabalhava lá aprovar. Tinha que mandar pra Polícia Federal, ou seja, lá na sede dela em Brasília, para ver se eles iam aprovar. Inclusive, na música sertaneja, algumas músicas já passaram por maus bocados, tanto com a Receita Federal quanto com a Polícia Federal. Vou dar um exemplo. A música Vestido de Seda, que foi gravada pela dupla Teodoro Sampaio, que foi o primeiro sucesso da dupla em 84. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Ali no cantinho não tem mais valor. Essa música, o próprio compositor dela, Alcino Alves, conta o que aconteceu. Ele escreveu essa música
E ela não se chamava assim. Ela se chamava Depois do Amor. Ele escreveu, só que naquela época tinha esse negócio que eu acabei de explicar, que tinha que mandar para a Receita Federal para ver se eles iam liberar. E aí ele mandou da primeira vez, deu censurada. Aí ele falou que ia reescrever. E nessa época o Teodoro tava gravando as coisas dele com o primeiro Sampaio, que pra quem não sabe é Gentil Aparecido da Silva. Então ele tava gravando as coisas, aí ele falou: poxa, Ciro, essa música é tão boa, eu queria gravar. Faz uma modificação nela e manda de novo. Ele fez. Depois vocês podem conferir essa história completa que tá lá no canal do Alcino Alves, tá ok? É muito bom esse canal. E saindo no meio do tema, eu vou dar uma sugestão de outro canal pra vocês. Confira o canal do meu parceiro Rosane Pontes. Tem uma música linda com uma cantora chamada Aline Paiva, chamada Tempos Bons. Muito linda essa música. Confira lá o canal dele, o cara é monstro demais na composição, beleza? Voltando aqui pro assunto do tema do vídeo. Então, aí o Alcino fez as modificações e liberaram. A letra original que eu cantei agora há pouco, a letra que eu cantei agora há pouco foi a que foi feita depois que ele mandou pela segunda vez para a Receita Federal. Ou seja, passar maus bocados. Eu te garanto que tinha muitas músicas naquela época que não iam passar no teste, porque duplo sentido também era proibido nessa época de 64 até 84, principalmente por conta das restrições nas rádios AMs, radialista que não queria muito tocar essas coisas, rádio evangélica principalmente não tocava muito, não tocava nada disso, de duplo sentido, e muito menos a Receita Federal ia aprovar um negócio desse, né? Inclusive, quem tentasse contra aquilo, o que acontecia? Acabava em exílio, assim como muitas pessoas acabaram em exílio justamente por tentar contrariar ou a Receita ou a polícia. Vou dar um exemplo a vocês. Raul Seixas, um dos maiores mitos do rock, ele foi exilado em Nova York por conta, na época que ele escreveu aquela música Sociedade Alternativa. Caetano Veloso, na MPB, quando escreveu samba, também foi vítima da censura. Enfim, e muitos outros nomes da música brasileira foram vítimas da censura porque tentaram burlar, mas não deu muito certo. Naquela época, ou você fazia uma música que não falasse de teologia política, que não falasse mal do governo, dos problemas da sociedade, de duplo sentido, de sexualidade, essas coisas não iam passar nunca no registro deles. Bom, gente, isso foi um histórico breve do que foi a censura na música brasileira. Esse tema tem muito assunto para desembolar. Se vocês quiserem, é só pesquisar na internet, ok? Mas eu só tô falando um pouquinho dele, ok, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Fique com Deus. Um grande abraço.